glória. Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem no extraordinário de Deus? Coisas extraordinárias vão acontecer hoje nesse lugar. Eu creio. Eu queria te convidar a fazer uma declaração de fé, pedir para Jesus falar contigo hoje, pedir para que Ele se revele a você. Então estenda suas mãos assim, em sinal de rendição. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Um abraço quem está do seu lado, diga que bom que você está aqui, você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Deus vai se revelar para nós, eu creio, em nome de Jesus. Nós estamos estudando sobre o extraordinário de Deus. Eu creio, coisas extraordinárias já estão acontecendo. Você crê nisso? Eu fiquei feliz, quinta-feira eu vim aqui, na hora que eu cheguei, o pessoal do turno de oração, na sala de oração, estava cantando tão alto, que eu achei que eles iam derrubar um prédio aqui. Na hora que terminou o evento que eu estava participando, era 11 horas da noite, eu vim aqui, tinha outro turno de oração, os caras oraram até sei lá que horas. Diz que aí é depois de meia-noite. Eu falei, Deus está fazendo algo, quando a gente ora as coisas acontecem. Deus tem multiplicado aí as reuniões de oração, e não só as reuniões de oração, Deus tem multiplicado o número de pessoas na nossa igreja. Eu fiquei muito feliz nessa última assembleia da igreja, entraram como membros nesse bimestre 560 novos membros. Você pode aplaudir ao Senhor? Foi a maior entrada de membros da história da nossa igreja num bimestre, 560. E eu fiquei feliz pelos testemunhos que eu ouvi. Tinha idoso, tinha jovem, tinha adolescente, tinha criança. E o que mais me impactou é que a maioria dessas pessoas, elas eram novos convertidos, foram batizados. Então Deus está fazendo algo maravilhoso. Deus também tem derramado recursos de forma extraordinária. Nós estamos nesse movimento aí, levantando os recursos para o terreno. Quando assumimos eu assumi a direção aí da igreja, eu fiquei assustado, porque a gente tinha que levantar o aluguel, né? Se quiséssemos entrar no terreno, não estava no fundo de RH ali dos funcionários, no orçamento. Eu falei, meu Deus, né? O tesoureiro fez um parecer dizendo, não dá, melhor a gente não entrar. E eu fui orar e Deus falou que era para entrar no terreno e alugar. E aí Deus foi tão bom. Nós já temos todo o valor do aluguel, nós já temos todo o fundo de RH até o final do ano, e já levantamos quase 300 mil para a reforma do novo lugar. Você pode aplaudir ao Senhor? Deus é bom. Estamos falando do extraordinário, e Ele está acontecendo, e vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Quantos creem que o extraordinário de Deus pode bater na porta? A bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão. Vai bater na tua porta em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre algo extraordinário. Eu quero te ensinar a ser um bom mordomo dos sinais de Deus. Moeda na boca de peixe. Você trouxe Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 22 a 27. Mateus 17, versículo 22 a 27. Essa história, né? Pedro tira a moeda da boca de peixe. Vamos tentar entender. Diz assim a palavra do Senhor: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: mestre, de vocês não pagam o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele.
Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Achar uma moeda na boca de um peixe pode ser considerado para muitos algo incomum. Achar uma moeda na boca de um peixe, quando você precisa de dinheiro, talvez muitos considerem sorte. Achar uma moeda com exatamente o valor que você precisa para pagar as suas contas na boca de um peixe, ainda alguns podem dizer que é uma grande coincidência. Mas achar uma moeda na boca do peixe para pagar exatamente as contas que você precisa, depois de Jesus te mandar pescar e dizer que isso vai acontecer, não pode ser outra coisa senão um sinal incontestável de Deus. Hoje eu quero falar dos sinais extraordinários. Como nós podemos ser bons mordomos desses sinais? Das moedas que encontramos na boca de peixes. Quem aqui já experimentou um sinal incontestável da graça de Deus? Aleluia! Essa semana eu estava vendo um filme e fiquei muito impactado. Quando eu estava no seminário, li um livro chamado Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, e esse livro virou um filme. E eu estava assistindo essa semana com a Sil e com as crianças. E ele fala exatamente disso, dos sinais incontestáveis de Deus. Lee Strobel, ele era um jornalista que trabalhava no Chicago Post, um jornalista investigativo. Tinha ganhado vários prêmios pelas matérias que havia escrito. E um dia, ele além disso, ele era um ateu declarado, ele e a sua esposa. Um dia, ele foi jantar com a esposa estava grávida, filhinha pequena, e no meio do jantar, a filha se engasga com uma bala. E ele então tenta socorrer a filha, fazer alguma coisa por ela, mas ela começa a asfixiar e ele começa a ficar desesperado. Então ele no restaurante começa a gritar e uma enfermeira vem, põe a menina no colo e começa a fazer os procedimentos de emergência, e aquela menina espelha aquela bala e consegue respirar. Ele então começa a agradecer a mulher, ele e a sua esposa: obrigado pelo que você fez. E aquela enfermeira diz: olha, você precisa agradecer, não é para mim, é para Jesus, porque eu não ia vir para esse lugar, mas Jesus me mandou jantar aqui hoje. E ele não deu muita bola, porque a mulher disse, mas a esposa ficou impressionada. Chegou em casa e começou a perguntar para ele: mas e se o que essa mulher está dizendo é verdade? Jesus mandou ela, por que ela veio aqui? Ela salvou a nossa filha. Ele fica bravo, eles brigam, e ela fica incomodada com aquilo, resolve ir na igreja, e lá teve uma experiência com Jesus. Ela então volta para casa e conta que tinha tido uma experiência com Jesus, e ele fica bravo: você me traiu com Jesus. Então esse homem resolve provar para sua esposa que Jesus, isso tudo que ela está crendo, é uma grande mentira. Ela conversa com um cristão que fala para ele: olha, se você conseguir provar que a ressurreição não aconteceu, você vai destruir o pilar maior do cristianismo. E aí ele se propõe, pega as técnicas de investigação que ele tinha aprendido na faculdade e começa a pôr em prova os argumentos sobre a ressurreição de Jesus. E é interessante o filme, a história, depois assiste uma a uma as provas que ele tenta usar para contestar
a ressurreição de Jesus, elas uma a uma vão se afirmando, não tem como. Ele vai provando o contrário para si mesmo, até que em determinado momento ele se rende. Ele diz: não tem como dizer que a ressurreição de Jesus não aconteceu. E ele se converte, uma prova incontestável. Sabe, eu creio que muitos de nós já recebemos sinais da graça maravilhosa de Jesus, sinais que para você são incontestáveis. Você já recebeu isso? Eu já tenho marcas na minha vida tão profundas, né? Eu lembro quando eu tive a minha experiência com Jesus e estava ali me perguntando. Um dia eu orei no banheiro, assim, estava chorando numa crise. Sim, Senhor, me ama, me dá um sinal. E aí Deus mandou um amigo ligar, né? Falar: Michel, bem na hora, estava saindo do banheiro, pega o telefone e diz: Deus mandou te ligar para dizer que Ele te ama. E ele começa a ler um texto que eu tinha acabado de orar no chuveiro. E eu falei: Deus ouviu a minha oração. Eu posso te contar de tantas marcas, tantos sinais de Deus. Esse texto me chamou a atenção, porque eu creio, eu e você vamos nos deparar com as moedas nas bocas dos peixes. Os sinais de Deus vão chegar, mas nós precisamos aprender a ser bons mordomos. Quando falamos de mordomia cristã, estamos falando de usar bem aquilo que Deus nos dá. Normalmente quando falamos de mordomia, falamos de ser bons ou maus mordomos do tempo, bons ou maus mordomos do dinheiro, bons ou maus mordomos dos dons, dos talentos, mas pouco se fala da mordomia dos sinais. Podemos usar bem ou não os sinais de Deus, ser bons ou maus mordomos. Em nome de Jesus eu creio, as portas do extraordinário se abrirão para essa igreja. Sinais, maravilhas, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua casa e na sua vida. Mas para isso, nós precisamos usar bem os sinais que Deus opera entre nós. Quer ver um exemplo disso? A Bíblia nos fala de um sinal maravilhoso que alcançou o povo de Israel quando eles estavam no deserto. A Bíblia vai dizer que acabou a comida, e aí o que acontece? Maná cai do céu, pão cai do céu. A palavra maná quer dizer: o que é isso? Eu fico me perguntando, você já comeu alguma comida que você olhou para ela e falou: o que é isso? Normalmente é algo com uma aparência estranha. Alguns vão dizer que esse nome, o que é isso, tem a ver com a surpresa. O que é isso? O pão pode cair do céu. O fato é que aquele povo sem comida agora vê um milagre extraordinário. O alimento cai do céu. Mas Jesus manda eles serem mordomos deste sinal. Se você ler o texto, a Bíblia fala que Deus diz para o povo de Israel que eles não deveriam guardar o maná para o outro dia. Por quê? Porque eles tinham que depender do Senhor todos os dias. Deus ia mandar a provisão de cada dia. Mas alguns pegaram o maná, e mesmo Deus tendo falado que não é falado para não guardar, guardaram. O que aconteceu? Apodreceu, gerou mau cheiro. Da mesma forma, Deus falou que quando chegasse na sexta-feira, era para guardar para outro dia. Por quê? Porque eles não trabalhavam no sábado. E aí eles guardaram, e o que aconteceu? Apodreceu? Não, porque era um sinal da graça de Deus. Sabe, se a gente não sabe usar os sinais, a moeda que a gente encontra na boca do peixe, aquilo apodrece, gera mau cheiro, confusão. Se a gente administra bem, sacia, alimenta. Eu lembro quando eu tive algumas experiências do poder de Deus na minha vida, eu fui procurar meu pai para entender o que estava acontecendo. E ele me disse exatamente isso: filho, cuidado. O diabo vai tentar te esfriar. Se ele não conseguir, ele vai tentar te torrar. Te tornar orgulhoso. Porque os sinais de Deus te alcançaram, te acompanharam. Cuidado. Mas se você administrar bem aquilo que Deus está te dando,
Ele vai derramar mais. Quantos querem ser bons mordomos dos sinais de Deus? Levante a mão assim. Isso. Deus, em nome de Jesus, fica com a mão levantada. Nos encontra aptos para administrarmos as moedas que encontramos na boca dos peixes. Nos torna aptos para administrar os teus sinais. E que eles se multipliquem e que o Senhor derrame mais e mais sobre esta casa. Que os sinais de Deus se multipliquem na casa dos meus irmãos. Ah, Deus, que eles possam sim provar o extraordinário de Deus. Faz assim, agora fecha a mão assim. Repete comigo: Senhor, tudo que o Senhor tem para minha vida, eu quero. Abre as portas. Eu quero usar bem os teus sinais. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Você vai administrar bem, eu creio nisso. Sinais de Deus não vão causar mau cheiro, em nome de Jesus. Primeira lição, enquanto eu li esse texto, a respeito dos sinais e como administrar bem as moedas que encontramos na boca dos peixes, tem a ver com o sinal de Jonas. Eu achei interessante. Eu não sei se você já se perguntou se milagres acontecem aqui, acolá, por que acontecem. Parece que tem gente que tem mais experiência com Deus do que outros. Já se perguntou a respeito disso? Existem alguns sinais, algumas primícias de Deus que precisamos saber administrar para que os sinais de Deus se multipliquem. Primeiro, versículo 22 diz: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Esse versículo, ele parece não ter nada a ver com a história. Se você ler, parece que, na verdade, ele está solto no meio do capítulo, esse versículo. Porque Jesus começa falando a respeito da sua morte e ressurreição, e logo em seguida ele começa a falar, a Bíblia começa a falar sobre a história de Pedro. Que ele vai lá, Jesus manda ele pescar, ele pega a moeda na boca do peixe e paga o imposto. E eu confesso que quando eu li essa história e esse texto, eu fiquei me perguntando por que esses dois eventos aparecem no mesmo texto. Existe um paralelo entre eles? O que a Bíblia quer nos ensinar? Uma das maneiras da gente estudar a Bíblia é fazer perguntas para o texto. Faça perguntas. Minha Bíblia é cheia de pontos de interrogação, porque quando a gente faz as perguntas certas, a palavra de Deus ministra na nossa vida. Que relação há entre aqui o que aconteceu com Pedro e a ressurreição de Jesus? A Bíblia vai nos falar sobre o sinal de Jonas. E enquanto eu li essa história, eu encontrei um paralelo interessante entre a ressurreição de Jesus, o sinal de Jonas, e a moeda que Pedro tira da boca do peixe. Em determinado momento, alguns mestres da lei, fariseus, procuraram Jesus lhe pedindo sinais. Nos dá um sinal. E é interessante porque Jesus tinha curado pessoas, expulsado demônios, e esses homens sempre achavam uma explicação. Quando Jesus expulsa demônios, eles vão dizer que ele fazia pela força de Beelzebul, príncipe dos demônios. E agora esses mesmos homens estão procurando Jesus para dizer: me dá mais um sinal. E olha a resposta que Jesus dá. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É muito interessante.
Jesus está falando e fazendo um paralelo entre a sua ressurreição e o sinal de Jonas. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, ele está dizendo: eu vou morrer, ficar 3 dias no coração da terra e vou ressuscitar. Esse é o sinal que vocês terão. E existe um paralelo aqui. Da mesma forma que a história de Jonas aponta para a ressurreição de Jesus, eu creio que essa história também de Pedro aponta. Jesus é o tesouro escondido, que quando encontramos, paga as nossas dívidas. Sabe, se queremos administrar os sinais de Deus, o primeiro sinal é o sinal da ressurreição. Eu ouço muita gente dizendo que eu não tenho nenhum sinal para contar. Deus nunca se revelou a mim através de sinais. Você já viu gente falando isso? Talvez você já falou assim. Mas eu quero te dizer uma coisa. Existe um sinal que foi revelado a todos nós. O sinal de Jonas. O sinal da ressurreição de Cristo. E de fato, a Bíblia vai falar que 500 pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. A Bíblia também vai falar e vai nos mostrar outras experiências, eventos onde os discípulos e outros grupos tiveram encontros com Cristo após a sua morte. Além da Bíblia, são milhares de documentos históricos confiáveis que falam a respeito da ressurreição de Jesus. Se não bastasse, você vai olhar para o calendário, e ele é datado. Existe um antes e um depois de Cristo. A marcação do tempo anuncia a ressurreição. Ele venceu a morte, ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. Se você olhar para o lado desse lugar, você vai encontrar o testemunho de muitas pessoas, centenas de pessoas que tiveram experiências com Jesus depois da sua morte. Ele está vivo. Existe um sinal que é inegável para todos os homens, o sinal de Jonas. Até para os mestres da lei e fariseus que não queriam crer. Jesus morreu, ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo. Quantos creem nisso? Agora, quando a gente toma esse tesouro da boca do peixe, ele nos eleva a uma nova condição. A Bíblia vai falar que não apenas esse sinal está para nós, para despertar fé, mas podemos participar da ressurreição de Cristo. E é muito interessante de que maneiras a Bíblia fala isso. Em primeiro lugar, participamos da ressurreição de Jesus, que é representada no nosso batismo. São vários os textos da Bíblia que vão explicar esse símbolo. Na verdade, quando você é mergulhado, o que isso representa? Um sepultamento. Você morre para a nova vida e ressurge para nova vida em Cristo Jesus. E os textos que falam na palavra de Deus sobre esse tema, eles vão falar que administrar esse sinal representa ter autoridade sobre o pecado. Olha o que diz Romanos 6, versículo 3 a 7. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Aleluia! Primeiro sinal, primeira moeda, é o sinal da ressurreição. Você morreu com Cristo para uma nova vida. E se você entender o que representa isso, o sinal da ressurreição representa autoridade sobre o pecado. Você não precisa ser mais dominado pelos seus impulsos carnais.
Quando tomamos parte na ressurreição de Jesus, na nova vida que Ele nos dá, nós temos autoridade sobre isso. Eu lembro uma jovem que chegou na minha sala e ela estava argumentando que não tinha como ela mudar a sua condição de vida porque ela nasceu daquele jeito. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Ela repetiu isso várias vezes na conversa. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, ou você já disse assim: eu nasci desse jeito. Mas em determinado momento, eu falei para ela: não me importa se você nasceu ou não assim. A Bíblia nos fala que em Jesus nós podemos nascer de novo. E com Jesus você é diferente. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o maior tesouro, o maior sinal que tiramos da boca do peixe. Quando antes de aceitar Jesus, você não podia controlar os seus impulsos sexuais. Mas o Espírito de Cristo, a ressurreição que vive em ti, te tornou capaz e você não é mais escravo. Antes de Jesus você não podia controlar a bebedeira, mas o Espírito de Cristo te tornou capaz, você não é mais escravo. Antes de Jesus, eu dizia: eu sou desorganizado, eu sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa impulsiva, eu nasci assim, mas aleluia! Eu nasci de novo, eu encontrei a moeda na boca do peixe, Ele me deu uma nova condição. Ei, eu não sei como você chegou nesse lugar. Talvez você nasceu estragado, e é verdade, a gente nasce estragado. Mas hoje eu quero te apresentar um sinal maravilhoso. Pega a moeda na boca do peixe, que você não precisa mais ser escravo. Ele quer te dar uma nova condição. Quantos creem nisso? Aleluia! Mas ter parte na ressurreição de Jesus não apenas representa ter domínio sobre a condição do velho homem, ou do pecado que nos escraviza. Ter parte na ressurreição com Jesus tem a ver com poder. A Bíblia vai dizer em Colossenses, em Efésios, que nós estamos assentados com Cristo no trono celestial. Se você notar bem, essa história vai nos falar da nossa condição antes da queda. Antes da queda, o homem tinha autoridade sobre a criação, sobre os peixes, sobre o mar, sobre todas as coisas. A Bíblia nos fala dessa autoridade que foi dada ao homem. Mas depois da queda, essa autoridade nos foi roubada. Agora Jesus está exercendo a autoridade daquele que não caiu. Por isso ele fala para Pedro: pega um peixe. Ele sabia do peixe, sei lá como, que acabou engolindo uma moeda. E esse Jesus que tem autoridade sobre a criação, faz o extraordinário acontecer. Preste atenção. Quando entendemos o sinal da ressurreição e a nossa posição em Cristo, nós começamos a crer que Deus devolveu para nós a autoridade que foi perdida. E é por isso que em Marcos 16 a Bíblia vai falar: e estes sinais acompanharão os que creem. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, tomarão veneno, não vai acontecer com ele. O que ele está falando? Da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Eu creio, os sinais de Deus vão te acompanhar. Por quê? Porque você entendeu. Você sim tem parte na ressurreição de Jesus. Ele continua fazendo coisas extraordinárias através de nós. Eu fiquei muito feliz essa semana. Eu tive uma experiência bem gostosa com Jesus. Minha esposa teve um espetáculo aqui que ela estava organizando, e no final do espetáculo desapareceu uma criança de 1 ano. Não fiquei feliz por causa disso, né? Não me interpretem mal. Ficou ruim o jeito que eu construí aqui.
Mas a gente estava indo embora, estava a avó, a filhinha de 1 ano e pouco, ela deu, no momento ali de desatenção, a menina sumiu. E ninguém achava. E aí sai para lá, corre, fala com a recepção, com segurança, um monte de gente procurando, e a gente não achava. E eu estava no meio da correria ali, tentando ver onde a menina estava, e eu lembrei da Nina. Um dia lá em casa, eu cheguei louco para ver o jogo do Palmeiras. Inclusive hoje o culto vai acabar mais cedo, que tem Palmeiras e Flamengo. Eu estou correndo. Jogão, hein? O Lucas é meu parceiro aí, torce pro Palmeiras. E eu lembro que eu cheguei para ver o jogo, e na hora que eu cheguei para ligar a televisão, não achava o controle. Sabe? Bem na hora que você quer assistir, os negócios aparecem. E aí corre, procura, e vai num lado, e vai no outro, e não acha. Eu estava bravo. Benício, onde você enfiou o controle? O que aconteceu? E aí a Nina de repente vira: para tudo. Eu falei: que foi, Nina? Vamos orar. Eu falei: tá bom. Um dia eu tinha perdido, eu não lembro se era boneca, acho que era boneca. Eu perdi minha boneca e eu não achava. E eu parei, pedi para Deus me mostrar onde estava a boneca, e aí eu encontrei. Então vamos orar. Falei: tá bom. Então ora, Nina. Daí ela orou assim: Papai do céu, nos mostra onde está o controle. Em nome de Jesus, amém. O Benício virou para ela e falou assim: e agora, o que a gente faz? Ela falou: espera um pouquinho que ele vai falar. E aí eu falei: oh Deus, uma oração na minha filha. E eu ouvi o meu espírito, Deus falando: tá na cama. Eu fui na cama dela, cheguei lá, falei: não, tá na sua cama. E quando eu olhei, estava assim, encostado, com ali, esqueci o nome desse troço lá. O fundo da cama, sei lá. É a cabeceira, obrigado. Estava lá, encostado na cabeceira. Falei: filha, Deus ouviu a tua oração. E eu estava aqui ontem procurando a criança, e lembrei da oração da Nina. Falei: Deus, parei. Deus, me mostra onde está a criança. E na hora eu ouvi: está no 2º andar. Falei: Deus, criança de 1 ano. Peguei o elevador, fui no 2º andar. Quando eu viro do lado, encontrei a mãe. Achei pegando o filho. Ela falou: eu orei e Deus falou que estava aqui. Eu falei: eita, Deus está falando mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele fala com criança, com mãe que perdeu filho, com um pastor que está perdido na igreja. Ele fala com todos nós. Não porque a gente é alguma coisa, mas porque em Jesus, a gente tem parte. Na condição da ressurreição. Ele nos devolve a condição perdida. Ei, sinais de Deus extraordinários podem acontecer na sua vida, se você entender o que representa morrer e ressuscitar com Jesus. Quantos querem experimentar os sinais de Deus? Aleluia. Segunda lição que eu aprendi aqui, com essa história, tem a ver com o sinal, que são os nossos testemunhos. O que me chamou a atenção nessa história é que quem escreve esse relato é Mateus. E Mateus, ele era um cobrador de impostos. Antes de se converter, ele era um cobrador de impostos, um publicano. Os publicanos eram considerados traidores. Por quê? Porque eles cobravam impostos em favor de Roma, e Israel era uma terra vassala. E então os judeus tinham raiva daquele judeu que se transformava num publicano, um cobrador de impostos. É interessante, nenhum evangelho narra essa história. Mas para Mateus, esse testemunho toca de maneira diferente. Porque de alguma maneira aquilo que aconteceu conversa com a sua história. E por isso ele faz questão de registrar. Sabe, muitos de nós não somos bons mordomos dos sinais de Deus. Porque estes sinais, que deveriam ser testemunhos que proclamamos, nós escondemos, nós guardamos.
A gente acha que o nosso testemunho, não vai tocar ninguém. Eu não vou contar essa história. É que nem a história da Nina que eu contei. Ela não vai acreditar. E às vezes, a gente deixa de tocar a vida de pessoas que se identificariam com o que Deus está fazendo na nossa vida. Quantos querem encontrar moeda na boca de peixe aqui? Você quer ser um bom mordomo dos sinais? Quer que Deus multiplique sinais? Aquilo que Ele te deu, compartilha. Anuncia. Talvez alguém vai se identificar com você. Eu nunca me esqueço, logo que eu assumi o Ministério de Jovens aqui, a gente fez um acampamento. O tema do acampamento era em obras. Eu não sei, tem algum jovem que participou desse acampamento? Jovem, um velho, né? Hoje aí, alguém que participou desse acampamento? Levanta a mão aí, pode reconhecer isso. Tem um povo mais antigo. Vou dizer assim. Eu lembro que nesse acampamento, a gente estava falando sobre restauração. Que a nossa vida está em obras, que Deus restaura. E em determinado momento, uma jovem, sem ninguém pedir nada, ela foi lá na frente, pregou o microfone e começou a contar o seu testemunho. Ela era uma pessoa muito conhecida na igreja. E ela começou a falar dos machucados, dos abusos que ela tinha vivido. E de uma forma corajosa, ela falou como Jesus restaurou a sua vida. Eu lembro o que aconteceu na sequência. Começaram a vir pessoas e contar as suas histórias. E um mover de quebrantamento, de restauração começou a acontecer. Porque de alguma maneira, aquelas histórias começaram a tocar a vida de outras pessoas. Eu lembro de ouvir meninas que não conseguiam se perdoar por causa de abortos que tinham sido feitos, elas chorando, confessando aquilo, e um ministrando na vida do outro, e gente contando história de abuso, de machucado da alma, de pecados que havia cometido, ouvi confessando assim, um para o outro no altar, e Deus realizou algo maravilhoso. Você tem uma história, um testemunho, que é um sinal de Deus. Usa bem, fala, anuncia, proclama. E eu creio pessoas vão se identificar com a sua história e vão receber a graça, as riquezas da graça de Deus. O que você está fazendo com o teu testemunho, cara? Está guardando para você. Deus quer usar, Deus quer fazer mais, Ele quer derramar mais. Quantos creem assim? Anuncia. Eu vou fazer um desafio aqui. Pega teu celular hoje, grava o teu testemunho. Você pode postar lá no teu Instagram, põe em algum lugar. Pode ser escrito, pode ser um vídeo, mas anuncia. Deus quer tocar vidas através daquilo que Ele te deu. Qual é a moeda que você já encontrou? Abençoa outros também. Terceira lição, e eu vou terminar aqui. Se você quiser ouvir o resto, vem amanhã de manhã no culto. Tem às 9 e às 11 eu vou pregar nos dois. Escolhe um, acorda cedo, miserável. Perdão, miserável é para os mais novos. Terceiro, eu creio que nos tornamos bons mordomos quando administramos bem o direito de filiação que recebemos. É muito interessante a história. Bate um cobrador de impostos na porta da casa onde está Pedro e Jesus. E ele pergunta: o teu mestre paga o imposto do templo? Que imposto era esse? Era um imposto que era cobrado uma vez por ano, desde a época de Moisés. Depois, na época de Neemias, quando o povo voltou da Babilônia, o imposto caiu, porque eles não tinham dinheiro. Era o imposto para administrar o templo. E Roma permitiu que os judeus arrecadassem em dinheiro, esse imposto, para fazer a manutenção do templo, onde eles cultuavam a Deus. Por isso, chega aquele que não era um publicano,
Era alguém dos judeus que fazia serviço de arrecadar as ofertas do templo. Chega, bate na porta e pergunta: o mestre não paga? E é interessante a resposta de Jesus. O que você acha, Simão? Simão está voltando. De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Jesus faz uma analogia. Os reis naquele tempo, os filhos eram isentos de impostos. Ele fala: quem paga o imposto? Os outros, não os filhos. E aí Jesus vai falar: eu como filho, então, estou isento. Mas mesmo assim vai lá e paga a conta. O que isso quer dizer? Sabe, a Bíblia vai falar que todos aqueles que confessam o nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Nós somos filhos. E muitas vezes quando eu escuto pessoas falando do extraordinário, dos sinais de Deus, elas falam da filiação, de como administrar os direitos que recebemos de filhos. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi interessante, que contava que um rei pega todos os seus bens, coloca no jardim do seu palácio, e então chama os seus súditos e fala: tudo que vocês abraçarem, isso será de vocês. E aí começa, vem gente que abraça os vasos caríssimos, ele fala: pode levar. Gente que abraça as telas, pode levar. Os bens que ele tinha todos. E uma criança sai correndo do meio da multidão e vem e abraça os pés do rei. E ele fala: esse entendeu bem. Tudo que eu tenho é seu. A Bíblia fala que nós somos herdeiros, co-herdeiros, somos filhos e temos direitos. Mas o que me chama a atenção, e eu creio que nos leva para o extraordinário, é olhar para o exemplo de Jesus. Como Jesus usou os direitos de filiação, de filho. E aí tem algo poderosíssimo. Primeira lição: Jesus usou os direitos de filho para abençoar os outros. Quantos querem o extraordinário de Deus? Mais sinais? Você quer sinais? Quando a gente usa os nossos direitos de filho para abençoar os outros, Deus nos dá mais. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2 que ele se esvaziou da sua glória. Ele se humilhou para caber na forma de gente. E aí, o que a Bíblia fala? Por causa disso, Deus o Pai o exaltou. Quando nós entendemos que o que Deus nos dá é para abençoar os outros, as perspectivas mudam. Ele nos dá mais. Se os sinais servirem para você construir teu império, teu reino, para você se valer de alguma coisa, você está no caminho errado. A Bíblia também vai nos mostrar que Jesus usa o direito de filiação, o direito da liberdade, de uma forma muito interessante. Ele estava isento de pagar o tributo. Ele fala isso. Mas por que ele paga? Para o que, diz o texto? Não escandalizar. O que isso tem a ver, pastor? Segundo o direito de filho, que a gente tem que administrar bem como Jesus, é a nossa liberdade. Jesus paga a conta porque ele não queria escandalizar, ser pedra de tropeço. Escândalo na Bíblia significa pedra de tropeço. Eu me torno pedra de tropeço para os outros. Se ele não pagasse, outros não iam pagar também, não iam entender. Sabe, a Bíblia vai falar em Coríntios que nós temos que saber administrar as liberdades que nos são confiadas. Em Jesus você é livre. Você crê nisso? Mas muitas vezes você vai ter um procedimento diferente. Para o quê? Não ser pedra de tropeço na vida de alguém. Eu lembro que um dia eu estava numa festa e estavam servindo bebida alcoólica, e colocaram na minha frente. Eu falei: não, eu não bebo. E a pessoa me perguntou: mas por quê? Por que você não bebe? E eu falei: olha, eu entendo assim. Lá na igreja onde eu sirvo,
Nós temos uma casa de recuperação. Muitas pessoas têm problema com bebida. Eu nunca tive problema com isso, de fato. Eu nunca tomei um porre na vida, graças a Deus. Não é uma dificuldade para mim. Mas eu administro essa liberdade sem ser pedra de tropeço para o outro. Se eu faço uma festa, se eu acabo tomando alguma coisa, eu posso servir para alguém que eu não sei, mas que está enfrentando uma luta, então eu prefiro me abster. Você está entendendo? Jesus faz exatamente isso. Direitos de filho. É muito interessante. Você já brigou pelos seus direitos alguma vez? É interessante como Jesus faz isso. Ele fala assim: se alguém te bater, lhe dá a outra face. Se alguém te roubar a capa, dê também a túnica. Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. E o texto vai discorrendo. E eu acho interessante como ele termina. Vai dizer assim: dê a quem lhe pede, não volte as costas. Aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol, e sobre maus e bons derrama chuva sobre justos e injustos. E eu podia falar de vários textos na Bíblia que falam que a gente parece com o Pai quando a gente abre mão dos nossos direitos para abençoar o outro. Andar 1 milha, 2, o que é isso? Um soldado romano tinha o direito, se ele encontrasse alguém na estrada, de pegar a armadura, entregar, e a pessoa tinha que andar com a armadura pesada 1 milha. Jesus fala: se alguém te pedir isso, ande 2. Nos parecemos com Deus, com o Pai, quando pagamos a conta do outro. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele pagou a nossa conta. Nos parecemos com Deus quando amamos os que nos perseguem, quando oramos por eles, quando pagamos a conta que não é nossa, quando perdoamos dívidas. Nos parecemos com Jesus. Ele vai dizer assim: vocês parecem com um Pai que faz o sol e a chuva alcançarem justos e injustos. Hoje eu quero te falar a respeito dessa bênção. Eu creio que Deus vai derramar sinais e mais sinais. O extraordinário vai nos abastecer se nós usarmos os direitos que Deus nos deu para abençoar os outros. Ele vai fazer mais. Eu nunca me esqueço, eu comprei um carro. Quando eu cheguei lá em casa, estava escorrendo óleo. Eu levei o carro de novo para o lugar onde eu tinha comprado. E eles falaram: vamos levar lá para o seguro, para acionar a seguradora, vamos levar para manutenção. Passou um tempo, peguei o carro de novo e deixei com a minha esposa. E eu não vi, ela não viu. Estava correndo óleo. Foi interessante porque quando eu voltei de viagem, tinha fundido o motor do carro. Eu falei: Deus, e agora? Levei lá na empresa, eles falaram: já acabou o tempo da carência, não podemos pagar. Eu falei: mas quando eu fui descobrir, o que tinha acontecido é que quem trocou o filtro de óleo, trocou com o filtro errado, que não era do meu carro, por isso que fundiu o motor. Eu falei: eu tenho direito. Falei com o advogado, ele falou: tá fácil. Eu falei: vou processar a empresa. Aí eu falei: mas como o pastor processa? Estava meio angustiado. Falei: vou orar. Fui orar. Abri a Bíblia. Caiu nesse texto: se alguém lhe roubar a capa, lê também a túnica. Eu falei: tá bom, Deus, não vou orar mais. Tem coisa que a gente já ora com medo, a gente já sabe que Deus vai falar.
Fui lá, paguei a conta. Na verdade, mandei o carro para arrumar. Quando eu fui tirar o carro e pagar a conta, Deus tinha incomodado alguém, eu sei quem, mas já tinha pagado a minha conta. Deus é bom demais. Você vai aprender a tirar a moeda da boca de peixe. Às vezes a gente fica com prejuízo mesmo. Deus não... Mas quando a gente está disposto, os sinais de Deus alcançam a nossa vida. Você está disposto? Você quer ser um bom mordomo? Você quer dizer sim? Aonde você está? Levante aí no teu lugar. Eu quero orar para você. Que Deus abençoe tua vida. Que o extraordinário se multiplique. Que os sinais de Deus... Você vai encontrar a moeda na boca do peixe essa semana, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Deus vai fazer coisas novas. Você crê nisso? Amém? Levanta a mão aí para o céu. Vamos orar. Senhor, que os meus irmãos possam encontrar moedas na boca de peixes essa semana. Que nos próximos dias, sinais incontestáveis, maravilhosos de Deus os alcancem, Pai. Derrama poder, derrama graça, derrama favor, Pai. Mas que eles possam sim ser bons mordomos. Bons mordomos dos testemunhos que o Senhor já lhes deu. Serem bons mordomos dos direitos de filhos. Direitos que o Senhor nos deu, que eles possam ser bons mordomos, Pai. E que o Senhor multiplique favor entre nós. Eu quero pedir mais, Senhor. Derrama mais, Senhor. Derrama mais, Senhor. Que toda a incredulidade nos nossos corações caia por terra. Que possamos entender a nossa condição, em que Deus opere ainda mais entre nós. Faz assim, Pai. Faz assim, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, um sinal vai acontecer agora. Você crê que Deus faz milagres? Que Ele pode fazer milagres agora nesse lugar? Eu creio. Pessoas vão nascer de novo. Talvez você não se rendeu ao sinal incontestável da ressurreição de Cristo. Mas hoje nesse lugar, você quer pedir: eu quero ter parte na nova vida com Cristo Jesus. Eu não consigo me dominar em algumas áreas, eu não sei como fazer, mas eu quero a autoridade de Jesus sobre o pecado, sobre os impulsos da minha carne. Eu quero nascer de novo. Eu creio que Ele está vivo, eu creio que Ele ressuscitou. Eu tomei essa decisão há muitos anos atrás. Eu lembro quando o Espírito Santo tomou a minha vida, eu fui completamente transformado. Existe um antes e um depois deste dia, porque Ele, o Espírito de Cristo, habita em mim e me fez uma nova criatura. Você pode vencer, você pode vencer, você pode vencer. Você pode ser alguém diferente, basta se render ao sinal da ressurreição. Se esse é o teu desejo, você quer que o Espírito de Deus te ajude. Você nasceu, talvez você acha que nasceu assim e você vai nascer de novo para uma nova condição. Se esse é o teu desejo, aonde você está? Levanta a tua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta aí bem alto, deixa eu ver. Olha quanta gente. Levanta as duas, deixa eu ver aí. Aleluia. Isso. Você que levantou a mão, vai vindo para cá. Desce aí, venha, pede licença. O pessoal vai vir orar, a gente quer orar por você. Venha, levanta a mão, venha. Se está alguém que levantou a mão, pede, você fala: eu vou lá com você. Venha, vou lá, vamos orar junto. Deus vai fazer algo novo. Eu creio em milagres. O Espírito Santo vai habitar, vai renovar, vai trazer novidade de vida para você. Venha agora. Desce lá da galeria, lá de trás, vem para cá, deixa eu orar por você. Uma nova condição de vida será estabelecida hoje sobre a tua história. Venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha. Enquanto eles descem, pode começar a aplaudir aí bem forte. Essa noite fria. O Espírito Santo de Deus, Ele vai aquecer nossos corações. Venha, tem mais gente. Deus está chamando, vem, desce para cá. Aleluia. Vamos orar aqui. Você que veio aqui à frente, eu vou fazer uma oração simples.
Quero que você repita comigo. Você vai confessar que é pecador e vai pedir para o Espírito Santo morar na tua vida. É simples assim. Feche seus olhos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu não consigo dominar sozinho a minha carne, mas eu creio que eu tenho parte na ressurreição de Cristo. Eu creio que Jesus está vivo. Eu me arrependo dos meus pecados e eu clamo que o teu Espírito viva em mim e me dê uma nova condição de vida. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder e a tua presença me acompanhem sempre, em nome de Jesus. Pai, põe a tua marca, o teu selo na vida dos meus irmãos. Que eles não sejam mais os mesmos, mas que o Espírito de Deus lhes dê uma nova condição, uma nova vida. Que agora eles possam de fato experimentar a liberdade. Não somos mais escravos, o Senhor nos libertou. Que a morte que antes reinava e nos impedia de termos acesso ao poder de Deus, que agora o teu Espírito nos dê vida. Que os meus irmãos recebam vida do alto, renovo de Deus. Que eles não sejam mais os mesmos. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito sobre os teus filhos. Faz algo novo hoje aqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Olhem para trás aqui, olha a família na fé que vocês receberam hoje. Você veio aqui na frente, eles vão te entregar um folhetinho aí, rápido, pega. A gente quer te acompanhar, te explicar o que isso representa. Vamos adorar a Deus, celebre a Jesus, o exalte hoje. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, voltar. E no altar de adoração, seja sempre algum outro como tu, não há outro.
outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus. A morte andou pra trás e vida ele trouxe. O homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, Filho. A morte andou pra trás e vida ele trouxe. O homem que morreu para que vivêssemos. Não há na terra e não há no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Não há na terra ou no céu algum outro como tu. Não há outro como Jesus, o Filho. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E todos os versos e canções, pega a sua voz e diga: Eu consegui cantar todas as vezes que errar. Só quero vamos dizer, Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu
desse culto, mas eu queria que você erguesse as suas mãos mais uma vez e você declarasse o teu amor por Jesus, a santidade dele, a grandeza dele, e pedisse para que os sinais dele estivessem te acompanhando por toda essa semana, começando agora. Se você precisa de um toque de Jesus, precisa de uma cura, precisa de uma intervenção, que você peça agora. Nós estamos falando sobre o extraordinário do Senhor. Senhor Jesus, nós santificamos o teu nome aqui, Pai, e nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de sinais, de maravilhas, um Deus do extraordinário, e nós honramos ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, administrar bem as coisas maravilhosas que o Senhor tem nos confiado, para que, Senhor Deus, a gente possa ser fiel no pouco e o Senhor nos coloque sobre o muito, Pai. Oh Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor comece a operar as tuas maravilhas agora, Senhor. Se alguém aqui precisa de uma intervenção do Senhor, Pai, seja qual for, financeira, familiar, eu oro para que o Senhor toque e transforme qualquer situação, Pai. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles que vieram aqui doentes, enfermos. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus, que o pastor Michel falou aqui, Senhor, que no nome de Jesus toda doença retroceda agora em nome de Jesus, e que um toque poderoso de cura de Deus possa vir sobre nós. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe nessa semana, nos guarde e conceda coragem para testemunharmos dos teus sinais, Senhor Jesus. E eu oro, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre a tua igreja aqui presente e em toda a face da terra. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia.